Boa noite a todos. Tainá e Antônio, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de logística integrada. A gente vai dar mais uma explanação da aula passada, né? Primeiramente, vamos alguns conceitos, né? Relembrar algumas coisas aqui. Então, o conceito de logística é coordenar todas as atividades relacionadas tanto à aquisição, que é a parte de compras, movimentação e estoque de materiais. Então, a logística consiste em fazer chegar a quantidade certa das mercadorias certas ao ponto certo, né? No tempo certo, nas condições e no mínimo custo. A logística constitui um sistema global formado por interrelacionamento dos diversos segmentos ou setores que a compõem. Então, compreende a embalagem, a armazenagem, o manuseio, a movimentação e o transporte de um modo geral, a estocagem em trânsito e todo o transporte necessário à recepção, acondicionamento e à manipulação final, isto é, até o local de utilização do produto pelo cliente. Então, como a logística é extremamente importante, né, no cenário atual, ela envolve tudo, né? Por isso que a logística ela tem esse nome, né? Logística integrada. Alguém está querendo comentar alguma coisa aí ou foi alguma falha no fone? Então vamos prosseguir então. Não, Se só quiserem. dando boa noite a todo mundo aí. Tranquilo, boa noite. Então a logística ela é integrada justamente por isso, que ela compõe todos os setores, né? Se a gente for fazer uma análise profunda aí. Então a missão, né? A missão é colocar as mercadorias ou serviços certos no lugar e no instante correto e na condição desejada ao menor custo possível. Então a logística ela envolve também a questão de tempo, de ser a quantidade correta, na condição que seja melhor para o cliente, sempre buscando o menor custo possível, né? É o esforço de criar valor para o cliente ao mais baixo custo possível, né? Que o cliente ele quer receber sua mercadoria o quanto antes, e quanto menor o custo para ele, ele vai ficar muito grato por isso, né? É o produto certo também, né? Especificado pelo cliente. Imagine ser rápido, ser preciso, mas quando chegar lá, o produto ser diferente, né? Então não adianta muito. Então, acertar a assertividade no produto, no lugar certo, né, determinado pelo cliente, na hora certa, né, que foi combinado, e ao preço certo. E assim, ele vai ficar satisfeito, né? Auxiliar empresas a desenvolver estratégia logística, né, pela integração, né, e permanentemente inovação, né, na cadeia logística, sempre buscando coisas novas que o mercado ele vem exigindo. Continuar inovando e evoluindo para corresponder aos desafios, né, de uma economia globalizada e aos elevados padrões de exigência dos clientes. Então, com a globalização, a gente sabe que existe muitas empresas de outros países aqui inseridas no nosso cenário, e ainda tem a questão que a exigência cada vez mais aumentando de nossos clientes, até pela questão de informação que hoje nós temos, que é muito gigantesca, né? Estima-se hoje que até uma criança numa idade de 2 a 4 anos de idade tem muito mais informação de que o imperador romano, em outrora, né, antigamente, pela informação que chega até a nós.
de maneira facilitada. Então, nós temos uma grande responsabilidade quando se trabalha com logística. E tem alguns objetivos, né, que devem ser traçados. Né? Tem alguns termos em inglês: right material, ser materiais justos, right quality na quantidade justa, right quality de justa qualidade, right place no lugar certo, time no tempo justo, método justo, cost segundo o custo justo, né? Impressão com uma boa impressão. Então, tudo isso envolve objetivos que as empresas elas devem traçar para que assim possa ter um processo, né, eficiente. Umas coisas importantes de se pensar: a variabilidade tem que ser mínima. Processo que varia muito é um processo que não é eficiente. Temos que tirar isso, a variabilidade. Estoque mínimo, a gente sabe, né? Isso vem sendo batido muito, que estoque parado é dinheiro parado, né? Sem poder investir. Consolidação máxima, né? Consolidar o máximo possível. Controle da qualidade total. Tem que envolver qualidade para que todos os produtos saiam com o máximo de qualidade. Como eu falei, não adianta entregar rápido, no lugar certo e o produto não ter qualidade. Ciclo de vida do produto. Entender que alguns tipos de produtos tem um ciclo de vida diferente de outro, então para cada sistema tem um procedimento diferente. E fornecer o nível desejado de serviço ou produto, né, a um custo aceitável. Então, entender cada cliente, qual é o custo que eles aceitam, a logística apropriada. Isso é importante estar avaliando. Falar um pouquinho da logística e seu desenvolvimento, né? Se a gente for analisar, existe uma evolução no pensamento logístico, né? A logística nasceu com a própria evolução da humanidade. Nos primórdios dos tempos, o homem era um ser que somente caçava e coletava frutos para consumo próprio. Portanto, ele comia seu alimento no local onde foi conseguido, né? Então, a evolução do pensamento administrativo enfoca a concepção logística relacionada ao fluxo de produtos e serviços de uma forma coletiva, realizando atividade de transporte, estoques e comunicação como parte essencial de seu negócio, com a finalidade de prover seus clientes com bens e serviços. Então, a logística ela foi mudando de foco ao longo do tempo, né? Primeiro era a era do campo, do mercado, depois de especialização, depois veio a era da integração interna, depois veio a era do foco no cliente, e agora nós estamos na era do supply chain, né? Então, desde o início do século III a.C., na Grécia, né, conceituava-se que logística é a arte de calcular, a aritmética aplicada. Há milhares de anos, né, o conceito tem tudo a ver com o princípio do propósito da logística, né, nos conceitos atuais, que é a redução de custos sem perda de eficiência do atendimento e qualidade do produto. E no início do século XVII, na França, foi introduzida pela primeira vez no mundo o conceito logístico na guerra, né? Em função dos crescentes problemas operacionais, criados assim a patente de general de lojas, né? Do verbo francês, que significa alojar. Parte da arte da guerra, que trata do planejamento e organização do alojamento, equipamento, transporte de tropas, produção, distribuição, manutenção e transporte de material bélico e de outras atividades não combatentes relacionadas, né? Veio a questão da logística aplicada, né? E só no século XVII. Um dos primeiros homens da história a utilizar bem as estratégias logísticas foi Alexandre o Grande, né? Que com um exército de 35 mil homens chegava a abater os exércitos inimigos de até 60 mil, perdendo apenas 110 homens usando estratégia logística, né? Esse trouxe inspirações para outros heróis da história, como Napoleão, né? Luís XIV, entre outros, que fez da logística uma estratégia de guerra.
Só no início do século XIX, a logística foi reconhecida do ponto de vista acadêmico, né? Passando a ser estudada como ferramenta estratégica e introduzida nas organizações, após algumas modificações do conceito original, arte da guerra. Então, no Brasil, a logística surgiu na década de 80, logo após a explosão da tecnologia da informação. Surgiram algumas entidades dando enfoque à logística, como a Asbrans, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a Aslog, que é a Associação Brasileira de Logística, e IMAN, que é Instituto de Movimentação e Armazenagem, entre outras, né, que tinha a difícil missão de disseminar este novo conceito, né, voltado para as organizações. Segundo as Aslog, né, o conceito de logística já é definido como o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficientemente, ao custo correto, ao fluxo e armazenagem de matéria-prima, estoque durante a produção e produtos acabados, desde o ponto de origem até o consumidor final, visando atender requisitos do cliente, né? Então, na década de 80, apenas com foco nas metodologias e modais de transportar e armazenar, acontecia só dessa maneira. Já na década de 90 já teve um acréscimo, né? Começaram a se fazer cálculos, pois daí iniciou o conhecimento científico, né? Estudo das relações, dispersões, movimentos, etc., com foco em administração de materiais, distribuição, movimentação e armazenagem de materiais. Hoje, muito mais complexo e amplo, com o foco em controle, né, e planejamento, tecnologia da informação, finanças e serviço ao cliente. Todas essas evoluções, aliadas ao processo de globalização, trouxeram novos desafios, né, para as organizações, que é o quê? A competição no mercado globalizado, né? A gente compete com o mercado do mundo inteiro. Então, daí surge, né, a necessidade de se produzir e distribuir a custos mais adequados, sem perder de eficiências e qualidade do produto. Então, a nova realidade exigiu uma mudança de comportamento nas organizações, né? Chegando à fusão de algumas, como foi o caso da Ambev, né? A empresa de bebidas, que juntou as 3 principais marcas de cerveja no mercado, e tudo isso só foi possível mediante o estudo de viabilidade logística, né? Fazendo assim com que as 3 marcas fossem produzidas em unidades fabris únicas espalhadas pelo Brasil, utilizando as mesmas tecnologias e mão de obra. Esse processo levou ao fechamento de algumas unidades fabris e uma seleção natural de mão de obra. E essa questão de fusão não aconteceu somente na empresa de cerveja, aconteceu com inúmeras outras, né? Que viu aí a oportunidade de levar sua marca para o maior número de pessoas no mundo inteiro, né? Com uma logística mais aproximada, né? E foi o caso da Bridgestone também, com a Fares, né? Que foi uma fusão que foi feita, uma empresa japonesa com a americana, e assim outros exemplos. Vamos ver a questão da visão da logística, né? Então, o que é visão, né? Essa pergunta fica ainda mais interessante após termos abordado outros aspectos relevantes dentro de um planejamento estratégico como negócio. Missão, princípios ou valores, né? Diante do desafio de planejar em ambientes cada vez mais complexos e competitivos, a visão passou a ter importante fundamento, né, na construção do futuro das pessoas, organizações, cidades e países. Podemos dizer que a visão pode funcionar como um sonho ou como um desafio estratégico, sendo que visões conceituadas como sonho já foram formuladas por empreendedores visionários, e algumas delas se transformam. Deixa eu só voltar aqui. Então, voltando, podemos dizer que a visão pode funcionar como um sonho ou como um desafio estratégico, né? Sendo que visões conceituadas como um sonho já foram formuladas por empreendedores visionários, e algumas delas se transformaram em empreendimentos de reconhecimento e sucesso,
em todo mundo, né? Então, o conceito de visão é explicitação do que visualiza para a empresa. Alguns benefícios de se ter uma visão explícita de uma empresa pode ser listado, né? A visão apoia a parceria, né? A parceira, empresa ou empregado na condição do futuro. Exemplo, a empresa GM ser a melhor empresa automobilística do mundo. Então, ela tem uma visão muito clara que ela quer ser a melhor empresa automobilística do mundo. E eu trabalhei numa empresa que a visão dela era muito mais objetiva, que dizia ser a melhor empresa nesse ramo na Bahia em 5 anos. Então, ela já estabeleceu até prazo. Em 5 anos, ela queria se tornar, no seu segmento, a melhor empresa. Então, a visão aonde você quer chegar, ou que a empresa deseja chegar. E aí, com os pés no chão, trabalhar firme com o propósito em cima dessa visão para poder alcançar. Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca esqueci até hoje, que diz, né? Ação sem visão é passatempo, né? E visão sem ação é só um sonho. Mas aí diz, na ação com visão, você pode fazer qualquer coisa. Então não basta apenas ter a visão do que você quer se tornar, o que a empresa quer se tornar, mas agir para isso, né? Então as duas coisas têm que estar alinhadas. Então a visão da logística constitui de uma visão sistêmica, né? Esta consiste na habilidade em compreender o sistema de acordo com a abordagem da teoria geral dos sistemas, ou seja, ter o conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência no mesmo, né? Então, a visão sistêmica é formada a partir do conhecimento do conceito e das características dos sistemas. A visão sistemática é a capacidade de identificar as ligações de fatos particulares do sistema como um todo. E segundo Martinelli, a abordagem do sistema foi desenvolvida a partir da necessidade de explicações complexas exigidas pela ciência. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Então, o que é um sistema, né? De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa qual a ordem as letras de uma palavra estejam, né? A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser, né, uma tal bagunça que você pode ainda ler sem problema, isto é, porque nós não iremos acertar todas, né? Mas a palavra como um todo, né? Não sei se vocês perceberam, esse texto está com as palavras trocadas aí, mas eu consegui ler, né? Porque não importa as ordens. Se eu conheço a primeira e a última, eu conseguir decifrar e começar a ler. Então, o sistema não significa que eu vou conhecer como um todo, mas a visão sistêmica é conhecer pelo menos como funciona para que eu possa me direcionar no meu departamento. Então, o que é um sistema? É entrada, sistema e saída, né? Então, é um conjunto de partes interligadas para realizar um conjunto de finalidades. Isso é um sistema, né? Entender que a empresa, a organização funciona com vários departamentos, que elas são interligadas e que o conjunto de tudo é que faz a finalidade acontecer. Então, o conjunto de processos que são interligados com o propósito de atender a um objetivo central. Então, visão da logística eficientes é maximizar a relação entre entrada e saída, né? Análise de ponto de desperdício ou custo. Cientista da administração descreveu o modo como opera. E humanistas, valores humanos, né? Sentimentos humanos. E antiplanejadores, reagir em função da experiência e atitudes não planejadas. Das organizações a capacidade de observar o todo, né? A visão ajuda muito isso,
para que todo mundo possa ver como a empresa como um todo, permite-lhe que cada componente ou parte do conjunto que compõe o objetivo global seja adequadamente definido, controlado e avaliado, e em caso de desvio em relação ao objetivo final, permite que sejam tomadas medidas de correção antes que haja um impacto negativo na composição do todo, redução de custos sem sacrificar o rendimento, aumento da eficiência e diminuição da ociosidade de homens e equipamentos. Tendências da cadeia de abastecimento. Né? Então, a gestão da cadeia de suprimentos é um processo que consiste em gerenciar estrategicamente diferentes fluxos, né? Seja de bens, serviços, de finanças e informações, bem como as relações entre empresas visando alcançar ou apoiar objetivos organizacionais. Então, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é um conjunto de métodos que são usados para proporcionar uma melhor integração e uma melhor gestão de todos os parâmetros da rede, seja de transporte, de estoques, custos e etc. Esses parâmetros estão presentes nos fornecedores, na sua própria empresa e, finalmente, nos clientes. Então, a gestão adequada da rede permite uma produção otimizada, né, para oferecer ao cliente final um produto certo, na quantidade certa. Então, o objetivo é, obviamente, reduzir os custos ao longo da cadeia, tendo em conta as exigências do cliente. Afinal, isso é qualidade, entregar o que o cliente quer no preço e nas condições que ele espera. Então, o gerenciamento de cadeia nos ajuda nesse sentido, né? De fazer com que a empresa ela trabalhe com um único objetivo para atender bem não somente o cliente final, mas também os próprios funcionários internamente, como os fornecedores, todo mundo alinhado, e entender que esse processo, quando funciona muito bem, que todo mundo tem a mesma visão, a qualidade não é somente ter um produto de qualidade, né? O preço, mas tem que ter um preço adequado para tudo que foi, todos os custos envolvidos e na condições que o cliente espera. Essa gestão, por vezes, é difícil, especialmente para um sistema que não tenha controle sobre toda a cadeia. Por exemplo, uma empresa que terceiriza, né, uma parcela da produção da logística deixou de ser controle sobre uma parte importante do processo. Então, é difícil, né, também porque a demanda do cliente, desconhecida na maioria das vezes, e varia substancialmente de mês a outro, né, o que implica no planejamento e produção mais complexa. Os produtos a serem fabricados também podem mudar, como nova estação, moda, modelos e melhorias, o que colocará em evidência a necessidade de uma estratégia de preço e cálculo de custos de fornecimento e estoque. Então, existem várias variantes, né, que pode mudar com o tempo. E aí a empresa precisa estar atenta a isso, a essa dinâmica, né, que pode ser várias situações, como foi apresentado aqui, né. Então, a gestão eficaz da cadeia de suprimentos pode melhorar seus negócios, né? Em termos simples, a gestão de cadeia de suprimentos envolve a coordenação de todas as atividades ligadas ao processamento dos pedidos dos clientes, desde a pré-produção até a entrega. É ter o controle de tudo, né? E durante esse processo, as partes que compõem o produto, o produto acabado, de diversas vezes, dos fornecedores, da fabricação, de estoque, até o consumo, né? Então, precisa ter um controle de tudo isso, para que assim possa se preocupar como nós podemos melhorar esse processo para entregar da melhor forma possível ao cliente, no preço certo e na qualidade que ele espera. Tem a questão de transporte, distribuição logística, né? A logística que torna possível a distribuição de seus produtos e a prestação de seus serviços pode influenciar fortemente os seus resultados. Então, confira como garantir que seus métodos de distribuição estejam otimizados, né? Então, meio de transportes e roda de distribuição,
A maneira como você distribui seus produtos pode ter um impacto no custo de sua empresa e na satisfação dos clientes. Sua venda pode ocorrer diretamente com o cliente através de uma equipe de marketing, de um fabricante ou mesmo pela internet. Quando o produto for entregue ou quando você recebe suas matérias-primas, deve-se procurar o melhor meio de transporte, que envolve três coisas, né? Envolve custo, o prazo para ser entregue e a qualidade, especialmente quando se trata de grandes quantidades. Por exemplo, atualmente lá onde eu trabalho está tendo uma grande dificuldade com fornecedor de EPIs. Nós mudamos recentemente para um outro fornecedor. Além de chegar fora do prazo que a gente tem para receber esses EPIs até o dia 10 de cada mês, então os produtos estão chegando fora do prazo. E quando chega, ainda os produtos, tem alguns materiais que vêm de maneira diferente do que a gente acordou. Então, são várias situações que impactam, né, no processo. Talvez o custo seja mais barato, porém o prazo e a qualidade não está sendo atendida, né? Então, essas três vertentes precisam estar bem alinhadas para que assim possa trazer uma grande satisfação para quem está recebendo esse material. Então, em resumo, reduzir o número de fornecedores, assim se consegue uma relação próxima e uma parceria, né? Realmente, quando você tem muitos fornecedores, isso faz com que a relação não seja tão ligada assim, né? Reduzir o número de terceirizados para alcançar o mesmo objetivo. Quando a gente terceiriza também, a gente fica com dificuldade de controlar, né? De falar a mesma língua. E para os produtos acabar, estabelecer canais de distribuição e dessa partilhada de estoque, assim clientes e fornecedores compartilham, né, custos, lucros e riscos. Né? Antecipar a escassez através dos históricos e boas previsões determinam, né, e ajustam os estoques adequadamente. Então é importante antecipar, saber histórico de como acontece talvez cada mês e cada dia, justamente para se antecipar as variações de cada momento. E falar sobre canais de distribuição. Então, os canais de distribuição existem para facilitar o acesso dos produtos ou serviços aos seus consumidores. Os fabricantes, que são normalmente os detentores das marcas, né, e da tecnologia do produto, não realizam o ciclo completo de comercialização. Eles incluem intermediários, né, que é distribuidores, atacadistas e representantes, para complementar esse ciclo, fazendo com que seja possível o produto sair do ambiente fabril e alcançar os consumidores de melhor forma possível. Mas porque os fabricantes preferem, né, colocar intermediário no processo de comercialização e não fazem todo o ciclo sozinho. Podemos esclarecer essa dúvida analisando a dificuldade que os fabricantes teriam, né, em realizar a comercialização de seus produtos e somente seus produtos. Então, o varejo consegue atrair uma quantidade de consumidores suficiente para gerar um volume de vendas e gerir o negócio. Né? Fatores que levam ou não a criar canais de distribuição. Primeiro, né? Ter uma linha de produtos que atenda de forma plena o seu mercado consumidor. Esse é um ponto importante. Montar uma estrutura que seja suficiente para realizar a comercialização e pós-venda dos mesmos. E o 3, seus próprios produtos terão que gerar um volume de venda que seja suficiente para gerir um negócio de comercialização. E fatores que levam ou não a criar canais de distribuição. A aplicação prática, né, dos canais de distribuição pelo marketing é desenvolvida pela análise de mercado
e as alternativas de comercialização, desde pesquisando o ponto de venda, ações de representantes, distribuidores, rede de varejo, enfim, organizações capazes de fazer o produto chegar ao cliente da forma mais eficiente possível, né? E cobrir o maior mercado possível. Então, a aplicação prática da distribuição física pela logística faz-se depois de definido pelo canal de distribuição pelo marketing. Então, após a definição de qual canal de distribuição utilizar, começa o planejamento operacional de como fazer chegar fisicamente o produto até ele, sempre prevendo as condições ideais de abastecimento, que é aquela mesma questão de prazos, volumes e informações, e os recursos otimizados da operação, que é o equipamento que vai ser utilizado, a mão de obra, sistemas informatizados, etc. Semelhanças entre atividade de marketing e logística, que é colocar as mercadorias o mais rápido possível à disposição de seus clientes, desenvolver a interação dos demais participantes na cadeia de abastecimento, garantir custos mínimos, né, de comercialização dos produtos em todos os elementos participantes dessa cadeia e maximizar o potencial de venda da mercadoria e garantir níveis de serviços adequados e garantir um fluxo de informações otimizadas. Tipos mais usuais dos canais de distribuição. O fabricante abastece diretamente nas lojas de varejo, isso acontece. Ou então o fabricante abastece seus próprios depósitos e estes as lojas de varejo. Ou então o fabricante abastece o centro de distribuição do varejista, que por sua vez abastece as lojas de varejo. Ou então o fabricante abastece os depósitos do atacadista, do distribuidor, que na sequência abastece as lojas de varejo. Ou então o fabricante transfere seus estoques de produto acabado para um operador logístico, que por meio de seu centro de distribuição faz o abastecimento das lojas de varejo. E o fabricante transfere seus estoques de produto acabado para um operador logístico, que por meio de seu centro de distribuição faz o abastecimento dos atacadistas, distribuidores e este, por sua vez, abastece as lojas de varejo. E, por fim, o fabricante entrega o produto diretamente no domicílio do consumidor final, utilizando o correio ou serviço de courrier, no caso das vendas diretas à distância, entre internet, telefone, fax ou catálogos, etc. 3 modelos básicos de canais de distribuição. Tem os canais verticais, né? São aqueles em que as responsabilidades sobre a comercialização e a operação das mercadorias vão passando de um componente para outro na cadeia de abastecimento, selecionando na forma unitária as responsabilidades sobre cada fase da comercialização. Exemplo: a indústria fabrica o produto, o atacadista exclusivo estoque e vende aos varejos, que comercializa junto ao consumidor final. Temos os canais híbridos, né? Esse modelo divide as atividades de comercialização entre vários agentes até que o produto chegue ao consumidor final. Exemplo: a indústria fabrica produtos, os representantes comerciais comercializam o produto, os atacadistas estocam e vendem aos varejos que comercializam junto ao consumidor final. E também nós temos os canais múltiplos, né? Esse modelo visa deixar a decisão para o consumidor final, que avaliará os diversos elementos da cadeia de abastecimento e verificará qual lhe é mais adequado. Exemplo: a indústria fabrica o produto, cria vários canais de comercialização, representante de vendas, venda via internet, venda via telemarketing, atacadistas representantes, etc. Distribui seu produto por meio de seu centro de distribuição ou atacadista, que por sua vez entrega ao varejo ou produto, ou por meio de entrega direta ao consumidor final.
falar sobre esse último item aqui, que é o custo versus nível de serviço na logística. Custos logísticos são todos os custos relacionados com a logística de uma empresa, entre os quais pode destacar os custos de armazenagem, custo de existência, estoque, custo de ruptura de estoque, custo de processamento de encomendas e custo de transporte. Então, os custos logísticos são geralmente os segundos mais importantes, só ultrapassando pelos custos da própria mercadoria. Por isso, saber gerir esses custos pode ser crucial, né, para a sobrevivência de uma empresa. A gestão desses custos é feita através do planejamento de custos ou pré-cálculo dos custos, pois este permite determinar os padrões de custo de produção ou produto mercadoria, né? Então, o gestor logístico é responsável pelo percurso que as matérias-primas efetuam até chegar ao cliente e sobre a forma de produtos acabados, né? Assim, por toda a informação e processos envolvidos. Este deve procurar simplificar as operações de processamento e marketing de forma a obter um menor custo. E o objetivo da logística, então, é atingir um determinado nível de serviço de cliente ao menor custo total possível, sendo que quanto maior for o nível de serviço pretendido, maior o custo total logístico. Um bom desempenho a nível logístico resulta no equilíbrio entre o nível de serviço e os custos. Ou seja, resumindo aqui, o nível de serviço não pode diminuir, porém, os custos, eles precisam ser custos acessíveis, né? Não pode ser custo alto, senão vai impactar diretamente, né, na sobrevivência da empresa. No entanto, chegou-se à conclusão que a relação entre o nível de serviço e o custo total não é linear. E o melhor balanço entre os dois é específico de cada caso, né? Então, cada caso é um caso. Custos versus nível de serviço logístico. Como já foi descrito, os custos logísticos mais significativos são os custos de existência e os custos de transporte. Desta forma, a relação de trade-off entre os mesmos é muito importante para o sistema logístico. De um modo geral, pode afirmar-se que o custo de transporte e o custo de existência têm uma relação inversa, isto é, o custo de transporte aumenta quando o custo de existência diminui e vice-versa. Trade-off é uma expressão que define uma situação que há um conflito de escolha. Ele se caracteriza em uma ação econômica que visa a resolução de um problema, mas acarreta em outros, obrigando uma escolha, e ocorre quando se abre mão de algum bem ou serviço distinto para se obter outro bem ou serviço distinto. Então, como a gente próprio já falamos aqui, os custos não podem ser muito altos, porém, a gente não pode baixar o nível de serviço, né, oferecido. Então, analisando a relação entre os custos de transporte e os custos de existência em função do número de armazéns do sistema logístico, verifica-se que o ponto de equilíbrio entre os custos referidos correspondente ao número ótimo de armazém no sistema logístico, né, é analisar tudo isso. Mas, especificamente, verifica-se que para um número de armazéns inferior ao número ótimo, à medida que o número de armazéns aumenta, os custos de transporte vão diminuindo, ao contrário dos custos de existência, que vão aumentando. Então, ao ultrapassar o número óptimo de armazéns, por exemplo, pela implementação de armazéns extras de forma a aumentar o nível de serviço, verifica-se que os custos de transporte vão diminuindo com o aumento de número de armazéns. Então, os custos de existência assumem, nessa situação, um comportamento inverso, ou seja, vão aumentando com o aumento de número de armazém, e é de notar ainda que se o aumento do número de armazém for muito significativo, os custos de transporte passam também a crescer. Também, embora a análise apresentada tenha sido feita em função do número de armazém, este não é o único fator que determina os custos de transporte de existência, tendo sim referido ao título do exemplo aí.
Então, aqui tem alguns fatores competitivos, né? A competitividade é frequentemente interpretada como concorrência de preços de venda. Apesar de esse ser igualmente um fator a ter em conta, em diversos mercados, o nível de serviço é uma importante forma de competitividade. Por exemplo, se uma empresa pode garantir ao cliente a entrega dos produtos num período de tempo mais curto, então o cliente poderá minimizar o seu custo de existência e, consequentemente, a sua satisfação face à empresa fornecedora aumentará. Através do aumento do nível de serviço, a empresa aumentou a sua competitividade. Período de aprovisionamento. Considerando como intervalo de tempo que decorre desde que o cliente faz a encomenda até o momento de sua recepção, o período de aprovisionamento afeta o número de existências em estoque. Quanto menor o período de aprovisionamento, menor o nível de existência necessário e, consequentemente, menor o custo de existência. Uma empresa pode aumentar o nível de serviço através da redução do período de aprovisionamento do cliente. E substituibilidade, né? A substituibilidade afeta o nível de serviço. Geralmente, quanto maior for a substituibilidade, maior deverá ser o nível de serviço correspondente. Se um produto não tiver um substituto no mercado, o cliente esperará caso ocorra ruptura de estoque. Por outro lado, um produto que possa facilmente ser substituído por outros, uma situação de ruptura de estoque vai ter como consequência mais provável a perda da venda que o cliente não esperava. Então, considera-se que uma empresa pretende reduzir a possibilidade de ocorrência de ruptura de estoque e, portanto, aumenta o nível de serviço. Deve aumentar os custos de existências ou os custos de transporte. Efeitos das existências, né? Ao aumentar o custo de existência, seja por aumentar o nível médio de estoque ou por aumentar pontos de aprovisionamento, as empresas conseguem reduzir os custos de ruptura de estoque. Isto é, existe uma relação inversa entre o custo de vendas perdidas e o custo de existência. Esta redução no custo de ruptura de estoque traduzirá um aumento do nível de serviço. No entanto, frequente as empresas estarem dispostas a aumentar os custos de existência, mas apenas enquanto esses aumentos se refletem numa taxa significativa de redução de custos de ruptura de estoque, isto é, até o ponto em que os custos marginais se igualam. E aí vem os efeitos de transporte, né? Tal como o efeito de existência, também um aumento de custo de transporte se reflete numa diminuição dos custos associados a vendas perdidas. Uma empresa poderá, então, investir no transporte, reduzindo os custos de ruptura de estoques e aumentando o seu nível de serviço. O aumento de custo de transporte pode fazer-se através de aquisição de um serviço de transporte de qualidade superior. Por exemplo, passar de um meio de transporte marítimo para um meio de transporte ferroviário, ou de um meio de transporte ferroviário para o meio de transporte rodoviário, ou mesmo do rodoviário para o meio de transporte aéreo, dependendo da situação em questão, depende muito. E aqui, para fechar, né, fala da otimização do custo logístico. A importância da relação do custo de nível de serviço originou o desenvolvimento de modelos que exploram essa relação. Esses modelos são muito abrangentes, né? Podendo ser aplicados a vários fatores: localização de fábrica, centro de distribuição, fluxo de informação e materiais dentro de um sistema logístico, entre outros. Dentro dos mesmos encontram-se os modelos de otimização. Estes procuram otimizar o custo logístico, tendo também em conta o nível de serviço pretendido. E as vantagens do uso de técnicas de otimização são: o utilizador tem a garantia de que encontra, de fato, a melhor solução possível para as condições apresentadas.
Os modelos de otimização têm geralmente capacidade para lidar com o sistema com um grau de complexidade elevado, e a análise efetuada por esses modelos revela-se muito eficiente, já que todas as alternativas são exploradas. Pode explorar-se quais os efeitos de determinados fatores do sistema no custo total, já que o modelo recalcula a solução otimizada, né, para cada situação apresentada. Face à utilização de regras heurísticas, né, os modelos de otimização originam o lucro mais elevado. Por vezes, a diferença entre o lucro no caso de um e outro é basicamente significativa. Então, hoje falamos um pouquinho da logística, a sua evolução, alguns termos que envolvem para que as tomadas de decisões possam ser de maneiras assertivas, entender que precisa ter um equilíbrio quando vai se mexer com algum indicador voltado à logística, que por mais que nós queremos diminuir alguns tipos de custos, entender que se diminuir os custos não pode cair a qualidade do serviço apresentado, porque lembrando que são três vertentes que fazem com que a gente possa ter uma boa relação com os clientes ou fornecedores envolvidos, né? Que é a questão de prazo, de custos e qualidade. Então, a gente tem que focar nessas três vertentes. O prazo precisa ser o melhor possível, o mais rápido possível, com custo reduzido, né? E com material de qualidade. Então, quando a gente consegue atender a essas três vertentes, isso significa que nosso fluxo de logística está sendo de maneira satisfatória e eficiente. Então, no mais é isso, pessoal. Agradecer aí a participação de vocês, agradecer por estar aqui ouvindo. E qualquer dúvida, vocês podem estar acionando aí para a gente poder tirar, tá bom? Ok, professor. Então, boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, até semana que vem.